Vivendo com o Inimigo, temporada de número 18, episódio de número 1. Eu sei quem é o verdadeiro monstro, é o nome do episódio. Ó, preste bastante atenção, essa série é uma série que dá bastante gatilho, né? Então, assim, fique atento a esses gatilhos durante essa série, porque é bom que você fique avisado pra não ser pego de surpresa. Se você tá vendo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Ativando o sininho você não perde nada aqui do canal, e deixando o like faz com que esse vídeo alcance outras pessoas que ainda não conhecem esse conteúdo. Se você quer contribuir com esse canal de uma maneira mais legal, você pode se tornar membro. Membro aqui no canal tem lives exclusivas com o filme, tem o nosso grupinho no Telegram e também tem conteúdo antecipado para membro. Fechou? Tem link na descrição para você vir para o clube de membros do canal. Vem pra Roxinha, as lives na Roxinha acontecem de domingo até na sexta-feira. Você participa aqui, ó, desse chat maravilhoso. Tem link na descrição também para você vir para a Roxinha. Vamos dali e dali vamos. Eu acho que deve ter sido nessa época que o Blaine apareceu na nossa vida. Eu devia ter uns 5 anos. Antes disso, éramos só nós três, a minha mãe, a minha irmã e eu. O Blaine era motorista de caminhão e às vezes viajava dias seguidos. Mas eu lembro que quando ele voltava era uma alegria. Era ótimo ter uma figura masculina por perto. Quando eu era criança, eu nem percebia que sentia falta de uma figura paterna. Eu jogava beisebol infantil e via todos os outros meninos lá com os pais e... Meus pais iam lá para vê-los jogar. Então, nas poucas vezes em que o Blaine foi nos meus jogos, era bom mesmo, porque sempre que esse vazio era preenchido, fazia diferença. Ele parecia o super-homem. Ele tinha um jeito de quem vivia intensamente, quase que o tempo todo. É foda, né? Porque, tipo, igual ele tá falando, o cara chegou suprindo uma imagem que tava faltando na vida dele, né? E aí, essa questão de você ver outra pessoa como exemplo é muito louco, né? Quando a minha mãe começou a namorar o Blaine, ele era bem decente, mas isso meio que mudou depois que eles se casaram. Às vezes dá pra ver um monstro bem na sua frente, tá na cara, entende? A gente sabe, mas ele passou despercebido, não chamou a atenção de ninguém e acabou enganando todo mundo. Ryan esperava que Blaine fosse a figura paterna que ele não tinha, mas havia sinais. Sempre tem, né? A gente morava num apartamento, num prédio com outras famílias e crianças da minha idade. Uma noite, todas as crianças do condomínio foram dormir no gramado. Todas estavam com cobertores e travesseiros, já era bem tarde. E ouvimos um ruído. A gente começou a ouvir um ronco distante e ninguém sabia bem o que era. Mas o som ficou cada vez mais alto. E de um dos lados veio o Blaine na máquina verde. Era uma picape 77, mas com um motor esportivo. Então era alta pra caramba e rápida pra caramba. E ele passou voando pela gente. Nessa hora todo mundo acordou. Todo mundo viu que foi ele quem passou e o som continuou até quase sumir. Depois, 2 viaturas da polícia passaram pela gente. Caralho! E eles também pisavam fundo no acelerador, mas eles não tinham chance. E aí o som continuou, ele voltou e ficou mais alto de novo. E o Blaine veio pelo outro lado e voou na direção do condomínio. Dava para ouvir ele pisando no freio, cantando pneu. Ele estacionou o carro e a gente ouviu as botas de cowboy dele, tec, tec, tec. Aí ele passou correndo pela gente, levantou a mão e disse: "Oi, crianças." Depois entrou no apartamento e fechou a porta. Nunca acharam ele, nunca chegaram a prender ele, mas foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tipo o ronco. Vocês dormem e falam, mano, tive um sonho esquisitaço ontem à noite. Sonhei que você tava
passou aqui de polícia aqui. O quanto essas crianças vão processar essa parada, tá ligado? Daquele motor e ver ele passar correndo era uma coisa que a gente só via nos filmes. Aí. Não parecia que o Blaine estava fugindo da polícia, mas ele devia ter feito uma coisa muito errada. Mas pra gente era o máximo. Me lembrando disso agora, já adulto, é que eu percebo o quanto tudo aquilo era perigoso e irresponsável. Acho que ele não estava nem aí para os riscos. O Blaine gostava de provocar a polícia, de provocar as pessoas em geral. Ele agia assim sem pensar nas consequências. Era só mais um jogo para ele. Mano, o cara é doido. O cara é maluco, pô. O cara é maluco. Essa é uma foto minha e da minha irmã. Naquela época, se eu precisasse de alguma coisa, eu pedia para minha irmã. Se eu tivesse um problema, eu procurava a minha irmã. Mas é difícil porque a gente não tem mais contato. Nós dois nunca... Nós nunca... Nunca falamos das verdadeiras razões. Eu não tenho mais ninguém. E isso é uma coisa com que eu tenho que conviver e eu tive que passar muitos anos em silêncio. Nossa, gente. Que situação, hein, cara. Um dia, a minha irmã e eu estávamos vendo desenhos no sábado de manhã. E a gente estava brigando pelo canal. Sempre tem essa paradinha entre irmão, né? Gente, a coisa mais louca que aconteceu entre eu e minha irmã, um dia nós tava assistindo Autosport. Do nada a gente olhou na janela, um avião caiu do lado da nossa casa, assim, ontem. Aí, ele decidiu que o nosso castigo por brigar pela TV seria a gente se socar no braço. Já chega! Basicamente, ele mandou a minha irmã e eu nos castigarmos. Assim, ele não precisava fazer nada, mas ainda podia assistir. Ele fazia tudo ser uma competição e não pensava nas consequências, nem se a gente ia se machucar ou machucar alguém. E eu não podia falar que não queria fazer aquilo, eu não tinha escolha, a gente tinha que fazer e pronto. Quanto mais a gente dava soco um no outro, mais aquilo virava algo pessoal entre mim e minha irmã, já não tinha mais a ver com a TV. Que isso, mano? Aquilo continuava e eu acabava levando a pior. E quanto mais doía, mais eu chorava. E ele ainda tinha regras para isso. O braço que a gente usava para bater era o mesmo que tinha que receber o soco. E quanto mais tempo aquilo durava, mais violento ficava. Tinha muita felicidade e prazer no rosto do Blaine enquanto a gente fazia aquilo. Um monstro, obrigando crianças a brigar uma com a outra. Credo, mano. Isso aqui é... Nossa senhora, mano. É bizarro, né? Um maníaco. Tipo assim, ninguém, né? Ninguém deveria fazer isso com ninguém. Mas tipo assim, criança, porra, tá louco, Caçador, um predador. Maluco, Ele era maluco, tudo isso. Maluco. E pensando bem, ele já era assim quando chegou. Não foi uma coisa que se manifestou gradualmente nele. No final, quer ele soubesse ou não, essas ideias já estavam rondando a mente dele. Ele só precisava dar vazão e o alvo foram a minha irmã e eu. Ele estava treinando para ser um monstro. Essa aqui era a nossa equipe de corrida. Era a corrida de bigas. Esse é o Blaine na biga. Biga? E esse sou eu. Eu ri porque antigamente eu sempre tive esse bigode fraco aqui, sabe? Esse bigode preguiçoso. E antes era mais preguiçoso ainda ele era. Aí o meu apelido, principalmente no trabalho, era Bigas, por causa do bigode. Aí eu achei engraçado por causa disso. Na frente dela, quase dá pra me ver. Era uma tradição que o meu avô começou na nossa família, então todo sábado era dia de corrida. É o que o pessoal do interior faz com os cavalos da fazenda aos sábados. Era divertido, era incrível. E ninguém brigava nesse dia. Eu queria que todo dia fosse dia de corrida. É mesmo?
Quando a gente corria com os cavalos, o Blaine tinha um capacete que ele usava na biga e ele era verde. Mas a gente mudou a cor de verde para amarelo. Então, a gente comprou uma tinta spray bem barata, pintou o capacete, ele ficou nos fundos, na lavanderia, secando. E aí eu fui lá pegar alguma coisa e acabei derrubando ele. Ai, manchou. O capacete caiu, eu peguei ele e pus de volta no lugar. Putz, mas eu fundi. Mais tarde, quando o Blaine e a minha mãe chegaram em casa, eu ouvi lá da lavanderia ele gritar: "O que aconteceu com o capacete?" Eu sempre sentia que tinha que pisar em ovos perto do Blaine, porque ele era imprevisível. Eu nunca sabia por que ele ia me castigar. Eu nunca sabia como o Blaine ia reagir. Então eu nunca sabia qual punição eu ia receber. Aí eu percebi a partir dali que tudo só ia piorar. Mano, percebeu que, tipo assim, a pessoa vivia assim, criança, adolescente ali, vivendo assim, vivendo de jeito. Pisando em ovo, assim, com um cara que nem é parente, tá ligado? Ele resolveu que o castigo ia ser apanhar com uma colher de borracha que a minha mãe costumava usar. E eu lembro até hoje que ele chamava isso de ficar na posição. Eu tinha que ficar inclinado, colocar as mãos nos joelhos e me preparar para surra. O Blaine saboreava cada segundo disso. Quanto mais ele me via sofrer, quanto mais me via sentindo dor, mais tempo durava. Foi a pior dor física que eu tinha sentido. Gente, a mãe tá ali, assim, como tá espectadora do bagulho. Até aquele momento na vida. Eu ainda ouço o som daquilo. Eu ainda ouço ele batendo em mim e o som que a colher fazia quando ia me acertar. E ele continuou me batendo. Foi horrível. Doía saber que ia levar outra colherada. Meu Deus, mano. E que ninguém ia fazer ele parar. De novo, eu estava sendo punido sem entender nada. Eu achava aquilo péssimo. A minha mãe ficou brava com aquilo, mas ela não estava incomodada por causa do que ele tinha feito comigo ou porque ele tinha me machucado muito. Ela ficou brava porque achou que alguém podia ver aquilo. Então, depois disso, ele não parou mais. Ele só teve que ser mais criativo e encontrar outros jeitos de me castigar sem ser me espancando. Meu Deus, mano. E a mãe ali, gente. A mãe ali, gente. Blaine encontrou outras formas de atormentar Ryan e a irmã. Quando eu fiquei um pouco mais velho, minha mãe e o Blaine resolveram que eu precisava fazer tarefas e começaram a me dar algumas responsabilidades, o que tá tudo bem. Mas uma das primeiras responsabilidades que tive foi varrer a garagem. E eu lembro que eu varri tudo e achei que tinha feito um bom trabalho. E eu não sabia, mas enquanto eu estava fazendo aquilo, ele estava me vigiando. Eu varri o chão todo, menos aquele restinho que sempre sobra no chão e que ninguém consegue pegar só com a vassoura e a pá de lixo. E eu lembro que eu peguei a vassoura e só empurrei a sujeira pro lado. Blau, socão. Já terminou? Falta pouco. Aí ele perguntou o que eu estava fazendo e quis saber se eu tinha varrido Certeza? tudo e eu disse que sim. Sim, senhor. Eu tava de olho em você. E como eu tinha mentido pra ele, ou não falei a verdade do jeito que ele queria ouvir, eu imagino, ele decidiu me castigar por causa disso. Vem aqui! A gente tinha um porão pequeno embaixo da casa. Era como entrar numa, sei lá, cova grande,
tipo uma cova com terra. O ar era sufocante lá dentro. Lá tinha aranhas mortas, ratos mortos. Meu Deus, mano. Era um lugar sujo. Tipo assim, vira uma tortura psicológica na pessoa, né? Já parou de ser física, agora vai aqui, ó. Vai. Nossa. Apavorante. Cara desgraçado, mano. E aquele porão. Credo. Nem ele gostava de ir lá. Ninguém da família gostava de ir naquele porão. Eu nunca entendia porque eu estava sendo castigado. E até hoje eu não entendo. Eu não sei. Tipo, uma pessoa não pode fazer isso com alguém. Eu não consigo entrar em porões até hoje, porque mesmo sabendo que eu não tô lá, que eu já saí daquele porão, isso me trava, me apavora e eu me sinto preso. Quando eu ficava naquele porão, não tinha como sair. Não era tipo, eu vou esperar ele sair pra tentar fugir ou coisa assim. Não dava pra fazer isso. E eu nem conseguia falar com a minha mãe sobre o abuso. Eu não conseguia me abrir e contar tudo o que estava acontecendo, porque ela presenciava a maior parte. Então eu não achava que eu tinha nada pra contar pra ela. Mano, e se ele fala, se pá, ela vai contar pra ele e ele vai apanhar mais, se falar. Eu me sentia sozinho porque a minha mãe, ela não falava nada. O jeito com que ela lidava com aquilo tudo era ficando em silêncio. Que isso, meu senhor? Eu não me sentia acolhido mais. Não mesmo. Não me sentia seguro. Sim, ó, isso aqui é verdade, ó. O prazer que eles sentem com os maus tratos é como um orgasmo, né? Assim é com os psicopatas, assim, é maluquice, mano. Bom, essa é uma foto minha no fundo e bem aqui embaixo era o nosso pássaro. Mas eu acho que a minha mãe não viu essa foto. Acho que se ela soubesse que essa é a perna do Blaine bem aqui ou qualquer parte dele, ela teria jogado fora. Minha mãe destruiu todas as coisas que tinham Blaine. E essa aqui é a bota de cowboy que ele usava direto. Era com essa bota que ele me chutava 10, 12, 15 vezes por dia. Depois que minha mãe pediu para ele não me bater com aquela colher, ele parou de me espancar como antes, de me surrar, mas só por um tempo. Ele podia me chutar com a lateral da bota. E se eu recuasse, ele chutava de novo. E se eu tentasse me mexer, ele dobrava os chutes. Que isso, mano? E era muito humilhante ter que ficar parado lá esperando pra apanhar. Porque isso acontecia na frente da minha mãe e da minha irmã. E eu era humilhado na frente de todo mundo. Aí focou nele. Caralho, mano. E aí, tipo assim... Pô, mas que caralho, mano. Ryan vivia com medo do padrasto. Mas não era o único. O meu pai biológico tinha se mudado pra Califórnia. Então, todo verão, a minha irmã e eu íamos visitar ele nos primeiros... Sim, ó, ele fazendo isso na frente delas também passa um recado pra elas. Sim, mano. E tipo assim, o cara fica intocável, né, mano? A sensação de poder dele triplica. Os meses de férias e aí voltávamos pra casa pra volta às aulas na escola. Mas teve um ano específico em que eu não fui. Já fazia, não sei, provavelmente uma semana e meia que a minha mãe não falava com a minha irmã. Então, a minha mãe decidiu ligar pro meu pai e ele disse, olha, ela vai morar comigo agora. Ela não quer mais falar com você, ela não quer mais ter nenhum contato com você e eu vou brigar pela guarda, ela vai morar comigo. Aí a minha mãe ficou nervosa e quis falar com a minha irmã. Mas ela não conseguiu, meu pai não deixou. Põe ela no telefone. Então, o Blaine pegou o telefone e falou na lata que ele tinha cerca de 1 hora
para comprar as passagens de avião ou ele ia aparecer na casa dele em 12 horas. E que ele não ia gostar se ele fosse lá. As coisas que eu ouvi ele dizer me assustaram porque eu sabia do que ele era capaz. Ele não ficou gritando no telefone. Era o tom mais convincente, sinistro, suave e diabólico que se podia imaginar sair de uma pessoa. Mas era esse jeito calmo e intimidador que mais me tinha medo. Mas é isso, né? Foi apavorante. Aí ele desligou e minha irmã voltou para casa 2 ou 3 dias depois. Não seria a última vez que Ryan veria Blaine sentir prazer em aterrorizar alguém. Numa noite em que a família estava toda reunida, a gente estava sentado lá assistindo a TV e a gente estava vendo um programa que fazia campanhas de arrecadação. E a gente começou a rir do nervosismo da apresentadora. Ela se atrapalhava nas falas e eu pensei, meu Deus, ela tá ao vivo. Então, o Blaine decidiu se divertir também. Liguem agora. Liguem para o número na tela. Vocês vão ver. Ele mandou a gente prestar atenção e ligou para o número de doações. E em poucos minutos ele convenceu a equipe da emissora de que ia doar uma grande quantia em dinheiro e que só queria agradecer a garota que estava apresentando. Muito obrigada. Então, Meu Deus, mano. O cara é doido. Ele não se contenta com o próximo. O próximo passo é o descontentamento sempre. Ele vai alcançar, mas ele vai ficar descontente. Ele vai alcançar, ele vai ficar descontente. Sempre vai ter uma escala maior. depois de agradecer, ele disse para ela que Eu vou te caçar e te estripar que nem um peixe. dava para ver o medo nos olhos daquela moça ao vivo na televisão. Eu fiquei ainda mais apavorado quando ouvi ele falando com ela daquele jeito, porque o Blaine parecia capaz de fazer aquilo mesmo. E parecia real. Ele assustou aquela mulher e o pavor absoluto no olhar dela era muito engraçado para ele. Mudar assim, de repente, daquele jeito e virar um demônio, a meu ver, era uma coisa muito fácil para ele. Ela vai sair. Que isso, mano. Não, aí é doente mental. Eu fico pensando, eu não sei como é, mas eu já sofri na mão dele. Tipo, é porque é igual você falou, né? A Karine falou aqui. Chega um momento que pra eles é como se fosse um orgasmo, né? Tipo assim, vira um prazer físico, quase que sendo sexual mesmo, assim, pura, né? Que é o pior que tem mulher que segue esse padrão assim. É doentio, pois é, mano. Bizarro, né? Quando eu fiquei mais velho, o Blaine começou a me levar para viajar com ele. E nesses momentos, o Blaine ficava diferente. Eu não precisava me preocupar em levar chute, nem em ter que ficar na posição para apanhar. Eu não precisava ter medo dele me dar um tapa, nem nada assim. Quando a gente estava na estrada. Para mim, aquilo era incrível. Podia ver o mundo de um caminhão e podia comer todo tipo de porcaria e tomar refrigerante por uns dias. E a gente se dava bem. Ele me tratava mais como um amigo. Ele me tratava quase como um adulto. Mas, numa noite, a gente entrou em uma rodovia e a gente estava nela, sei lá, uns 7 ou 8 minutos. Um policial rodoviário começou a acenar pra gente encostar. E antes da gente estacionar, o Blaine esticou o braço até a parte de trás da cabine e pegou uma pistola. E Meu Deus. pôs embaixo do meu banco e falou pra eu ficar quieto. E disse que, ao menos que os policiais mandassem eu sair do caminhão, era pra eu ficar sentado lá. Eu não faço a mínima ideia se ele tinha roubado a arma ou cometido algum crime com ela, mas era óbvio que ele não queria que eles vissem ela.
E eu não questionei, eu só fiz o que Tortura na cabeça desse moleque, mano. Pensa o trauma. Ô, cara. ele me mandou. Então, ele desceu e conversou com eles por alguns minutos. E aí um dos policiais abriu a porta do motorista e disse que o Blaine ia ser detido e que o chefe dele ia lá buscar o caminhão e me levar para casa. E foi isso. O Blaine acabou sendo preso. Do nada, ele... Pô, assim, a gente sabe, né? Mas pra ele, do nada, ele foi preso. O chefe do Blaine pagou a fiança dele na hora. A gente voltou para a estrada como previsto e o Blaine nunca mais tocou nesse assunto. Que isso? Eu ainda não sei por que pararam a gente e ele nunca me contou. Minha mãe nunca falou sobre isso, então eles deixaram isso pra lá porque afinal não era da minha conta, mas 2 horinhas depois resolveu o problema e é isso? Caralho. eles estavam atrás dele. Ó, será que ele só fazia isso na frente da mãe e da irmã dele pra mostrar autoridade? Sei lá, pois é. Ryan nunca descobriu a verdade. Aí. Mas em retrospecto, ele se lembra das atividades suspeitas de Blaine. Olha, eu lembro que ele passava muito tempo longe do caminhão. Nos horários em que eu dormia, às vezes, eu acordava e percebia que o caminhão não estava andando, mas estava ligado. E o Blaine não estava na cabine. E eu já sabia que era melhor não sair e ficar zanzando, tentando achar ele. Ou seja, a gente não parava só para dar uma descansada. Em bairros residenciais, ele estacionava e ficava lá parado por muito tempo. E isso em horários estranhos. Quando ele devia estar dirigindo para ir buscar outra carga e voltar para entregar, ele parava em algum bairro sem nenhum motivo. Era isso. Só que o que soava estranho também eram os horários. Era sempre na madrugada, quando tem gente fazendo coisa errada, sabe? Era nesses momentos que ele dizia que estava trabalhando. Mas nessas horas ele sumia. Cara, e o medo do mano é tipo assim, ficar quieto na minha que não tem nada a ver com isso, é meio que isso, né? 6 meses depois, a mãe de Ryan deu uma notícia surpreendente. Um dia, minha mãe apareceu para me buscar na escola, o que era muito, muito raro, porque eu sempre voltava a pé. E quando eu entrei no carro, ela estava chorando, de soluçar em prantos. E ela chorou o dia todo, os olhos estavam inchados e dava para ver que ela estava péssima. E ela disse que tinha ido me buscar porque precisava falar comigo. E aí ela me contou tudo. E ela disse que tinha ido me avisar que o Blaine não ia mais voltar para casa. Não ia. Nossa, e ele pensando assim, na cabeça dele, tipo assim, tentando entender, mas ao mesmo tempo, lá no fundinho deve estar assim, putz, que alívio, né? E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas com quem ela conseguiu falar sobre isso. Foi meio que um desabafo. E ela contou que o Blaine tinha traído ela. Agora do total razão pro seu comentário aqui, ô Karine. Não chorou pelo filho, mas chorou pelo macho. Vai chorar por traição. Você vê um macho espancando seu filho na sua frente, você não para de bater nele com a colher. Não, mano. Isso aí é assim, ó. Vai embora da minha casa, não vou chamar a polícia, eu vou te matar, desgraça. Eu lembro que na hora eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? E a minha mãe me acalmou dizendo, aí eu tô aqui e somos só eu, você e a sua irmã de novo. E fazia muito tempo que eu não vi ela dizer isso. E foi isso, ficamos só nós 3. Vai ser assim agora. Só que eu não senti alívio, porque, como eu disse, mesmo nos anos anteriores a isso, eu também não me sentia totalmente seguro com a minha mãe. É claro que eu não queria que ele voltasse, mas ele era meu pai. Ele era a figura paterna que eu tava acostumado, sabe? Tá vendo como que é a bagunça na cabeça do mano, mano? Pra minha mãe e pra minha irmã foi diferente. Cada uma sofreu de um jeito. Minha mãe perdeu o marido e minha irmã perdeu o padrasto. Mas eu perdi a figura paterna e o meu padrasto. Então, foi um baque. Foi um baque grande. É, mano.
Eu passei por uma fase bem difícil logo depois da separação dos dois. Eu tinha um cubículo que era em cima do meu armário. Eu não me sentia seguro. Então, eu me escondia lá. Eu dormia naquele cubículo. Porque era mais fácil me esconder. E tantas vezes ele me castigou, me isolou. E me obrigou a ficar sozinho. E, no fim, esse era o único lugar onde eu tinha alguma paz. E o único jeito onde eu me sentia bem era me afastar de todo mundo e me isolar do mundo. Irmão. Caralho, isso aqui me tocou, viu? Esse rapaz agora, porra. Tipo assim, mesmo depois do rolê, tá ligado? Mesmo depois de todo o trauma, o mano. Porra, o cara continuou se entregando à tortura, né? Porque era o lugar onde era a zona de conforto, né? Tá vendo, gente? É muito louco. É difícil, né? Difícil quando a gente entende o que cada pessoa passa. A mãe de Ryan levou os filhos para uma casa nova e os proibiu de revelar o endereço a qualquer pessoa. Mesmo assim, Blaine os encontrou. Meu Deus, mano. Eu achava que o Blaine tinha ido embora para sempre. Já fazia uns 2 anos que ele tinha partido e... Uma manhã eu acordei e... Surpresa, ele voltou. Meu Deus, mano. Nossa. Ai, Jesus, o cara do nada apareceu, caralho. Ele tava lá usando o roupão. Ele me disse... Bom, isso é uma coisa que eu nunca contei. Ele nunca me chamava pelo nome. Aquele filho da p... nunca me chamou pelo nome. Ele tinha um apelido pra mim. E eu não quero dizer qual. Eu não quero repetir ele. Ele disse, oi Ryan, mas em vez de Ryan, me chamou por aquele apelido que ele sempre usava. Então foi como reviver tudo aquilo. Ele estava lá. Foi como um soco no estômago, um misto de repulsa e de confusão. Minha mãe... Gente, dá paciência, Jesus. Que ele tinha voltado. Minha mãe só me disse que o Blaine tinha contratado um detetive particular há muito tempo e que ele sabia onde a gente estava o tempo todo. Ele parecia uma criança com um pirulito enorme na mão. Ele estava feliz, era óbvio que tinha voltado com a minha mãe. Tava com aquele sorrisinho cínico. E tinha voltado pra ficar. Assim, o comentário não tem nada a ver, mas eu acho que eles arrumaram um ator pra fazer a dramatização muito bonito do que realmente é o rapaz, porque o rapaz é feio, né? O senhor, seu moço, o de verdade, não é bonito, não. Não parecia que ele ia embora naquele dia e nem tão cedo. Chegou de mala. Eu sinto medo quando vejo filme de terror. Porque essas pessoas não são tão sinistras quanto o meu padrasto era. Quando o Blaine voltou para nossa vida, eu fiquei meio desconfiado das ações dele. Mas ele estava tentando ser um bom pai e marido. E eu acho que é isso que o tornava mais perigoso, porque ele tinha todas as máscaras necessárias para enganar todo mundo. O Blaine dizia que tinha 2 empregos de meio período, então ele ficava fora por várias horas seguidas.
Aí, uma manhã, ele saiu e simplesmente não voltou. Depois de alguns dias, eu vi uma notinha que a minha mãe tinha recortado do jornal e ela disse que precisava me contar uma coisa e mostrou pra mim sem falar nada. E ela dizia: morador local é preso por estupro. Quando eu li aquilo, eu só disse: tá bom, isso é horrível, entendi. Alguém daqui foi preso por estupro, mas e daí? Ela disse: foi Blaine. Nelson se declara culpado de agressão. Na hora, eu senti o sangue fugindo do meu rosto. Foi horrível. A matéria dizia assim: o senhor Nelson é acusado de 17 estupros, mas admitiu mais de 100 em todo o país. E... O que a Stephanie falou, sai fazendo vítima, mano. O cara sai fazendo vítima no país inteiro, viado. quando a gente ouve uma coisa assim, o que acontece é que a ficha não cai. E foi terrível porque eu sabia o estrago que ele tinha feito na nossa família. E agora... E agora tinha outras 100 famílias por aí. 100 outras mulheres que iam ter que tentar explicar isso para os filhos, para os maridos. E mesmo que não tivessem ninguém, eram 100 outras mulheres por aí que... Que merda. É, amigo, você tava certo, hein? Tava certo, Stephanie. O cara saiu... Nossa, mano, que cara desgraçado. Este é um boletim de ocorrência da polícia de Ogden. Em 1983, ele entrou num apartamento com a intenção de roubar dinheiro ou bolsas. Uma garota estava dormindo sem nenhuma roupa. Meu Deus, mano. Ele se aproveitou daquela situação e acabou estuprando a moça. E foi aí que tudo começou. O segundo foi no condomínio Apple Grove. Ele disse que a mulher tinha 2 filhos e que acha que esse estupro aconteceu em 84. Uma das piores coisas nesse relato é os valores em dinheiro que ele roubava das mulheres. Ele mexeu na bolsa de uma e roubou $2. Meu Deus, mano. Mano, o cara é tipo assim... Ele é o combo do surreal, viado, esse cara. Mexeu na bolsa da outra e roubou $17. Sexto caso. Nelson explicou como entrou na casa e acabou fazendo sexo com a vítima. Sétimo caso. Nelson disse que a chave estava na porta e fez sexo com a vítima. Nossa, tá dormindo na sua casa, dormindo, de boa aqui no seu quarto. Do nada, entra uma desgraça desse homem aí e faz um trem desse, tá doido? Deus, pelo menos, né? Parece que tem pelo menos 25 casos nesse boletim e são todos os que eu tô vendo nesse boletim. Nelson explicou que havia mais. Só que, no momento, ele não se lembra de onde aconteceram. Blaine acabou confessando cerca de 70 estupros. Meu Deus. Pra ele era souvenir. É, assim, a primeira é uma coisa, né? Depois daí pra frente ele saiu colecionando o bagulho mesmo, né? Bizarro, mano. Nelson disse que escolhia as casas pela aparência dos quintais, pelos carros ao redor e simplesmente ia de casa em casa checando as portas. Ele disse: você ficaria surpreso com a quantidade de portas que as pessoas deixam abertas. Também virou um jogo. Ver se a polícia conseguiria pegá-lo. Por que você achou graça? Porque eu já presenciei o Blaine
tentando brincar com a polícia, pisando fundo no acelerador para tentar fugir da polícia. E dá pra ver que ele era assim mesmo, seja jogando um jogo de tabuleiro ou destruindo a vida de uma mulher. Ainda era um jogo. Sempre foi um jogo pra ele. E isso não é justo com nenhuma dessas mulheres. E eu odeio ver isso assim. Porque eu sei que por trás de cada uma dessas tarjas pretas tem o nome de alguém. Isso é mais um baque duro e eu fico péssimo. Eu nem sei descrever o que eu sinto. Uau, é a mesma pessoa? Sério? É ele agora? Tá preso, né? Ele tá preso, ele não morreu, não, tá preso. Eu ainda vejo o mesmo monstro, cara. Eu ainda vejo o mesmo monstro. Eu ainda vejo o mesmo olhar. Foi só por isso que eu reconheci ele. Ele parece mais velho. Ele só tá mais velho. Ele tá velho. E esse olhar parece que ele quer intimidar nessa foto, ou seja lá o que ele quis transmitir, mas não causa o mesmo impacto de antes. Então eu sei que ele ainda tá lá e é bom ver isso, é bom saber que as coisas devem estar ficando mais difíceis pra ele a cada dia, mas ele tá onde merece. Sei não, hein? Sei não, hein, amigo? Eu espero que ele viva mais uns 45 anos lá dentro. Sério, Nossa. Foda. Ele machucou tanta gente, mas muitas delas ainda não sabem, e elas ainda não sabem, porque ele aceitou acordos e ainda não foi responsabilizado por nenhum dos crimes cometidos nos outros estados por onde ele passou. Eu espero que algumas das vítimas vejam esse programa e consigam lembrar e então reconhecer a pessoa que as machucou. E eu não sei se isso vai ajudá-las, mas eu espero que sim. Cara, a gente fica sabendo dessas coisas. Imagina as coisas que a gente não fica sabendo. A gente vê notícia no jornal, a gente vê notícia no Instagram, mas imagina a quantidade de coisa que acontece e a gente não fica sabendo. Em 1987, Blaine Nelson foi condenado a passar o resto da vida na prisão. A família de Ryan teve dificuldade de continuar unida. Putz, mano. Olha isso, sei lá, faz um tempão que eu não falo com a minha mãe e com a minha irmã. Tipo, a gente não tem nenhuma relação. Eu não quero encarar isso e nem falar sobre isso. Eu queria que a minha mãe tivesse dito alguma coisa. Uma coisa que viesse de dentro. Que não fosse uma coisa que ela achava que tinha que dizer porque é o que os pais dizem. Tipo, que ela lamenta que eu tenha esses traumas ou lamenta que essa seja a minha vida agora. Mas que vamos superar isso, ou alguma coisa assim. Só que não aconteceu. Essa cabeça desse cara, mano, perdeu a irmã, perdeu a mãe, perdeu a figura paterna. Porque, tipo assim, por mais que a gente tá vendo o ponto todo cheio, ele viu só o que ele viu, tá ligado? É isso, mano. É isso que é foda. Na cabeça do mano tá, tipo, tudo bagunçado. E, porra, o cara tá sozinho, tá ligado? Eu só quero dizer pra minha mãe e pra minha irmã, se elas acabarem vendo isso, que eu sei que as duas têm uma história também. E eu gostaria de ouvi-las antes que seja tarde. Caralho, mano, isso aí me pegou de novo, tá? Isso aí me pegou de novo. Depois que o Blaine foi embora, levou um tempo, mas eu comecei a sentir um pouco de alívio. O monstro tinha partido.
Eu não sei se vai adiantar alguma coisa contar a minha história depois de tanto tempo, mas tem muitas pessoas por aí que nunca pegaram bicho papão delas. Foda. Então, eu não sei, talvez não adiante nada a ver falar com vocês no final, mas tomara que sim, ao menos para alguém, eu não sei, para mim, para algumas das outras vítimas, para minha mãe e a minha irmã, que ainda não querem reconhecer nada disso. É como se eu caminhasse sobre o gelo fino. Tem certos pontos em que, às vezes, se eu tentar parar, eu posso ouvir as rachaduras, mas eu tenho que continuar avançando, senão eu posso afundar. E tem dias em que isso me consome. Mas, nesses dias que eu tento achar um pouco de consolo com os meus filhos, ou com o meu netinho. Eu tenho uma esposa e uma família tão lindas que não merecem que eu fique remoendo isso. Eles merecem que eu esteja presente. Talvez haja uma criança por aí que está trancada num porão ou que da próxima vez que sair de lá vai ligar para alguém ou vai contar o que houve. E isso não vai mais acontecer. Versão brasileira, Vox Mundi. Gente, não dá. Essa série aqui não dá não, gente. Meu Deus do céu, mano. Essa aqui foi foi um dos episódios mais pesados que nós já vimos dessa série aqui. Tá doido aí.